Apresentar o quê? A Elaine sempre falou, fala porque hoje nós estamos aqui pra falar, aquela coisinha você começa, porque eu sempre... Fecha a porta. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Olá, bem-vindos. Com muita alegria que estamos aqui mais um dia na nossa live para falar sobre um tema muito especial. É um tema onde está tendo bastante... Como é que eu posso dizer? Muitas pessoas estão perguntando para a gente sobre isso, né? Nós estamos tendo na clínica um aumento significativo de pessoas com pânico ou com sintomas derivados do pânico, pessoas com muito medo, enfim. Então nós vamos falar sobre hipnose, hipnoterapia e pânico, né? Então, para quem está chegando agora, né, eu sou Alex, um dos hipnoterapeutas, né, responsáveis aqui pela Hipnose Clinic e também, né, que desenvolveu o método junto com a Patrícia. Eu sou a Patrícia, né? Nós desenvolvemos um método, né, que a gente colocou o nome de hipnose transpessoal, né, que é essa conexão que a gente se conecta com o nosso eu superior para poder resolver e solucionar questões, né, que estão não estão em sintonia com a nossa alegria, com a nossa felicidade, né? Que estão a gente destoando, né? As emoções, sentimentos, sensações, inclusive o transtorno do pânico, né? Que são emoções aí que elas ficam afloradas e de alguma forma traz aí uma sensação, né? Sintomas, né? Que geram um desequilíbrio na vida da pessoa que está com a doença, né? Começando a falar um pouquinho do pânico, né, para vocês, o transtorno do pânico, ele está classificado dentro dos transtornos de ansiedade pela CID-10, né, que é a classificação das doenças, a classificação internacional das doenças, a CID-10, ele está dentro da classificação de ansiedade, é um transtorno de ansiedade, porém a crise do pânico, o transtorno do pânico, ele é gerado sem uma causa aparente, né? A ansiedade, a gente sabe que é uma sensação que todos nós, seres humanos, temos, né? Quando tem algo para acontecer, por exemplo, uma prova, né? Que a gente vai passar por uma prova, ou uma reunião importante, ou a apresentação de um trabalho, é comum a gente ter um pouquinho de ansiedade, né? Um dia antes, algumas horas antes. Isso é algo natural. Mas quando a gente tem uma crise muito forte, intensa, sem um motivo aparente, né? Ela acontece de repente e ela tem uma intensidade muito maior, com alguns sintomas específicos que eu vou explicar para vocês agora, é considerado transtorno do pânico, né? Então, alguns sintomas muito fortes do transtorno do pânico é aceleração cardíaca. Então, as pessoas sentem o coração batendo muito forte, suores, né? O suor na mão, nos pés, né? A pessoa sente tremores no corpo, um enjoo, muitas vezes uma sensação de chegar a ter ânsia mesmo de vômito, tontura, né? Sensação de desmaio, um medo avassalador de morte. Então, esses sintomas numa intensidade muito forte é considerado crise do pânico, para quem às vezes já ouviu falar, ou algumas pessoas que passaram pela situação vão saber exatamente quais são os sintomas, como eu estou explicando, né? Mas outras que não conhecem, então, explicando um pouquinho dos sintomas, né? E esse sintoma muito forte, intenso, sem uma causa aparente, né? Ele é considerado transtorno do pânico. Ele está dentro da classificação de ansiedade, porém, ele tem essa diferença, né? É quando vem sem um motivo. E aí as pessoas com transtorno do pânico, às vezes ela tem a crise num lugar onde ela sempre passou, que nunca aconteceu, que era algo cotidiano, né, dela, né? Por exemplo, muitos clientes chegam e falam: nossa, eu estava no metrô indo trabalhar, algo que eu fazia sempre, todos os dias, né? Aquele mesmo percurso, e de repente eu não consegui mais entrar. Eu senti todas essas sensações que eu acabei de escrever para vocês, a maioria sentem quase todas elas, né? Às vezes diferem de um cliente para outro, muda um pouquinho, né? Um sintoma
muda um pouco, mas ele sente toda aquela sensação no corpo dele e ele acredita realmente que ele está tendo um infarto. Então é muito confundido com infarto. As pessoas vão para os pronto atendimento com a sensação de que estão morrendo, que vai ter um infarto devido a toda essa crise, toda essa sensação que elas estão sentindo no corpo, porque a mente ela entra em alerta e traz toda essa sensação para o corpo físico. E um dado muito importante é que o que leva muitas vezes, né, o desenvolver dessa sensação, desse sintoma, está muito relacionado com o estresse. Um estudo recente que eu fiz aqui para a conclusão do nosso curso da pós-graduação foi em relação à eficácia da hipnose transpessoal no tratamento do transtorno do pânico, né? E nesse estudo eu busquei dados mundiais em relação ao pânico e ele está muito relacionado ao estresse. E o que mais a gente tem hoje em dia é o aumento do estresse, né? O nosso nível de estresse é muito grande. Aqui no Brasil ele é considerado o segundo país mais estressado. E 1% da população mundial já teve crise do pânico. E no Brasil chega a 9,3% da população já teve pelo menos um episódio de transtorno do pânico, devido ao aumento do nível de estresse que a gente tem todo dia, né? De acúmulo de função, de correria para poder dar conta de tudo, né? Aquela pressão que a gente sente e todas essas sensações de cobrança interna que a gente mesmo se coloca, né? Gera um nível de estresse muito grande, né? Preocupação financeira, com trabalho, com relacionamento, com a educação dos filhos, com segurança, tudo isso aumenta o nível de estresse e chega uma hora que acaba desencadeando o transtorno do pânico, né? E aí é onde acontece a primeira crise. E quando acontece a primeira crise, aí vem um medo avassalador na pessoa que teve a primeira crise, com medo de passar por ela novamente, porque ela sente tão mal, quem teve sabe o que é, né? É um medo tão grande de morrer, porque ela sente todos os sintomas, né? Como se ela tivesse tendo um infarto, que ela tem medo de ter essa crise novamente. E aí o que isso causa no cliente? Ele começa a se isolar, porque ele tem medo de sair, ele tem medo de ir para a vida, de pegar a condução para ir para o trabalho e ter uma crise, ele tem medo de ir numa festa com os amigos e acontecer a crise, ele tem vergonha de passar por isso e medo de não dar tempo de ser socorrido, ele tem medo de pegar a condução, pegar o carro e ter a crise e não ter como chegar a tempo num hospital para ser atendido. Então, esses medos vão gerando na mente do cliente uma sensação e ele vai ficando travado. E aí o que ele faz? Ele se isola, ele acaba ficando retido em casa, ele para de sair. E aí tem um quadro muito importante, né? Da crise do pânico, quando não cuidada e não tratada, ela pode gerar uma depressão, porque o cliente começa a se isolar, né? É muito comum as pessoas com transtorno do pânico desenvolver agorafobia, que é medo de lugares abertos, porque ela tem receio de ir para algum lugar, né? Ir num shopping, tá cheio de gente e acontecer alguma coisa, ela não tem tempo de ser socorrida. Então, começa a gerar, a mente inconsciente começa a gerar medo o tempo todo. E essa sensação de medo vai travando e paralisando o cliente, né? Os estudos mostram que o INSS, no ano de 2018, ele fez um estudo que 11% dos afastamentos do trabalho estavam relacionados com o transtorno do pânico. Quer dizer, é algo muito grave, né? E às vezes a gente olha, a gente acha que, como assim? Você não consegue pegar o carro, você sempre foi, você não consegue ir no mercado, a pessoa não consegue ir no mercado, a pessoa não consegue ir num shopping, levar o filho para comprar uma roupa, ela começa a passar mal, ela precisa sair dali. Eu tenho uma cliente que eu atendo muito transtorno do pânico, já trabalhei com vários clientes a respeito disso, mas teve uma cliente agora recente que ela pegou a bolsa dela, que eu tô até fazendo um tratamento com ela, e agora ela já tá muito melhor, a gente já tá fazendo todas as sessões, né? Mas há umas sessões atrás, foi quando ela iniciou o processo, ela falou que foi quando deu a última gota do copo. Ela catou a bolsa dela no meio do expediente, ela começou a sentir as sensações, ela catou a bolsa e foi embora. E não avisou ninguém, saiu correndo. E todos os colegas olhando, ninguém entendeu nada. E o chefe dela ligando. E aí, quando ela atendeu, ele falou, não, você
vão ter que te afastar, porque você sair correndo desse jeito, você pode acontecer um acidente com você, e realmente a pessoa se coloca em risco, porque ela sente um pavor tão grande que ela precisa fugir, né? Muitas vezes paralisar dentro de casa, outras vezes fugir da onde ela está, porque o medo é tão grande que ela fica totalmente apavorada. Eu lembro que eu já tive crise do pânico, eu acho que eu mencionei aqui em alguns outros lives que a gente teve, né? Teve uma vez que foi quando eu terminei um relacionamento, meu primeiro casamento, e eu entrei em pânico, e eu fui fazer uma viagem com uma amiga, e para tentar distrair a mente, até poder reorganizar tudo, e eu tava com transtorno do pânico, eu não sabia, tava entrando num processo também de depressão e pânico, e quando eu percebi, me deu um desespero tão grande, eu tinha acabado de chegar, passei o dia todo, eu fiquei tentando me distrair, eu não conseguia, eu catei meu carro e vim embora no mesmo dia. E eu vim embora à noite sozinha, eu não via a hora de chegar em casa, porque era o único lugar que eu me sentia bem segura, né? Então, assim, quem teve ou conhece algum parente que tem, sabe qual é o sofrimento, né? Como a gente sofre quando a gente está sentindo isso na pele, né? É algo muito grande e o medo é avassalador. Aí, falando sobre os medos, né? Sobre o sistema que a gente tem de luta-fuga, né? Exatamente, você vê, né? Casou mal na primeira vez, dá pânico, né? Não é? Mas ainda depois... bem que eu corrigi, olha aí. Aí casou bem na segunda vez, eu tô super aí casada. virou hipnoterapeuta, desenvolveu hipnoterapia transpessoal. Isso que ajudou, né? Tudo evoluiu na vida, brincadeira, tá, gente? Esse é o caminho para poder evoluir, a gente sente a dor para poder trabalhar a dor para chegar onde precisa chegar. Exatamente, inclusive eu também tive, né, crise do pânico lá no passado, e hoje a gente entende que nada acontece por acaso, né? Nossa, é engraçado isso. É engraçado para não ser trágico, né? Então, por quê? Porque lá no passado a gente passou por isso, né? Eu, de um processo diferente, eu estava infeliz na minha vida, eu estava financeiramente bem, estável, jovem, tinha um carro bacana, né? Fazia viagem, tudo que eu gostava de fazer. Meu ego, né? Eu cheguei no ponto do ego para a idade que eu tinha, nossa, eu estava lá em cima. E de repente a minha alma, né? A minha essência, o meu self chorou, adoeceu. Então essa metáfora, né? Esse sintoma, ele vem muitas vezes, gente, a Patrícia falou aqui de uma maneira muito profissional, ela conseguiu colocar muito bem o que é o transtorno do pânico, o que é um ataque de pânico, o que é, ela foi falando como é que começa, como é que chega no ápice, foi fantástico. Então quando nós observamos os sintomas, né, quando vamos estudar, né, a literatura que explica o que é o pânico, quais são os sintomas, de onde ela deriva, quais são as ramificações, quais são os transtornos, a Patrícia conseguiu sintetizar para vocês aqui de uma maneira perfeita. Então, é assim que é assim que se manifesta. Normalmente, quem está passando por aquilo não fala assim, estou com pânico, né? Não é assim. Então, normalmente, você vê, a Paty contou o caso dela, ela nem tinha consciência disso. Eu também, no meu caso, eu lembro que eu estava começando até a namorar com a Paty, quando eu comecei a ter esses sintomas, eu estava nesse processo de mudança da minha vida, e aí eu lembro que eu paralisava no shopping. Eu estava no shopping, eu parava. E eu, né, imagina, começo de namoro, querendo impressionar. Então, ela perguntava, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Não, só dá uma paradinha aqui para observar, né, sei lá, a loja de roupa feminina, né? E não, eu estava entrando em crise do pânico, e aí eu tinha que parar, respirar. Eu até fazia umas técnicas de pranayama sem nem saber o que era isso, né? Que me acalmava. E lembra, depois eu vou ensinar uma técnica para vocês, gente, como sair de uma crise de pânico, tá? Se você passa por isso, estiver passando por isso, ou conhecer alguém que está passando por isso, depois encaminha. Lá no nosso Telegram vai ter um e-book onde eu dou o passo a passo e um vídeo explicando passo a passo também dessa técnica que chama Agora, que eu desenvolvi para justamente tirar a pessoa do pânico quando ela está no momento do pânico ou uma crise de ansiedade, tá? Então ela é super eficaz, super simples de aplicar, né? E depois vocês busquem lá no Telegram que vocês vão conseguir baixar super tranquilo. Eu vou explicar aqui depois também como é que é essa técnica, para quem não tiver Telegram e tal, enfim, mas lá tá passo a passo detalhado tanto no e-book
quanto um vídeo eu ensinando a técnica, ok? Mas voltando, então, o pânico, gente, ele é muito incapacitante, né? É uma dos sintomas, né, ou dos transtornos que mais incapacita as pessoas. A Patrícia aqui trouxe dados, né, reais do INSS mostrando no trabalho isso, mas muitas pessoas, e nós por atendermos muitas pessoas com pânico, né, acredito, né, Paty, que uma das coisas que a gente mais atende aqui na clínica, né? Ultimamente é o que eu mais atendo. A maioria dos clientes vem com pânico, alguns com depressão, mas a grande maioria hoje em dia está com transtorno do pânico. Aumentou muito. Transtorno do pânico e às vezes diagnosticado pelo psiquiatra, outras não. Mas, claro, nós não damos diagnóstico, porém a gente, por estar anos trabalhando com isso, por centenas de pessoas que a gente atende, a gente sabe, a gente percebe, a gente capta e nós vamos trabalhar a pessoa. E o objetivo nosso sempre, o que é? A melhora da pessoa, ela entrar no processo do jeito que ela entrou e sair muito melhor, né? Então, independente de como a pessoa vem, do sintoma que ela apresenta, nós temos, né, um caminho levar ela para um objetivo clínico de trazer um certo resultado, né? Todo profissional da área da saúde não pode prometer nenhum tipo de cura, isso é lei. Porém, sim, a gente tem um objetivo, a gente tem a tendência de levar a. Então, a intenção de, e com essa intenção de, nós estamos tendo muitos resultados positivos, pessoas até deixando depoimentos para a gente em vídeo, para que possa mostrar realmente para outras pessoas os benefícios desse processo com a hipnose transpessoal, no sintomas do pânico ou no próprio transtorno do pânico. Então, legal, a gente já deu essa apresentação aqui técnica, vamos dizer assim, né? Essa apresentação aqui mais científica. Agora que a gente quer falar para vocês do ponto de vista da mente, tá? Das metáforas, né? Então, o que seria o pânico? Entender isso, entender o que está por detrás, porque a hipnose transpessoal ela tem esse olhar de ir além. Então, claro, as pessoas vêm com sintomas, nós temos os protocolos, nós sabemos muito bem como trabalhar e tratar. Porém, a hipnose transpessoal ela tem um olhar que transcende, ela tem um olhar que vai além. Então nós sempre vamos buscar as possíveis causas emocionais que estão disparando o gatilho. Patrícia aqui falou muito bem, né? Então, por exemplo, existem queixas que vêm até nós, onde o gatilho é aparente. Então a pessoa ela vem, ela fala, olha, eu sinto muita raiva quando, sei lá, meu marido me fala tal coisa, e aquilo me sobe, eu fico com uma raiva imensa e eu ataco ele, por exemplo. Ou, nossa, quando fulano de tal me fala tal coisa, ou age de tal maneira comigo, eu fico muito mal. E eu pego essa raiva, eu guardo dentro de mim, eu não consigo botar para fora e a pessoa fica mal, né? Por exemplo, muitas pessoas têm psoríase, né, bruxismo, por essa raiva contida de não conseguir colocar para fora. Ou seja, tem um gatilho aparente, ela tem consciência do gatilho, desse gatilho, né, ela sabe o que é, ela tem consciência, porém saber por si só não está trazendo resultado. Muitas vezes até frustra essa pessoa, porque ela sabe o que está acontecendo e ela não sabe como mudar isso, tá? Então os gatilhos aparentes. No pânico, sim, os gatilhos podem ser aparentes, mas como a Patrícia colocou muito bem aqui, na verdade eles são ocultos. A grande tendência é ser oculto, né? Então, ela passa debaixo da ponte, ok, ali foi um gatilho, mas ela chega no trabalho, alguém fala, então ela não sabe bem o que está disparando esse gatilho. Às tá? vezes ela até acredita, né? Ela teve a crise só para complementando, né? Ela teve a crise, por exemplo, no trem. Tem uma cliente minha, que ela mora aqui em Mogi, então aqui a gente pega trem, né? Ela trabalhava em Suzano, porque ela é uma dentista, até tem depoimento dela, dos depoimentos. E ela chegava na porta do trem, sempre pegou o trem para ir trabalhar, né? E chegava na porta num período que ela teve a crise, a primeira vez que ela teve a crise foi na porta do trem. Depois ela não conseguia mais pegar o trem. Quando ela chegava na porta, começava a vir toda aquela sensação, porque a mente inconsciente dela acreditava, a mente inconsciente, que ali era a causa do transtorno do pânico. Então ela começou a não conseguir mais pegar o trem, ela não conseguia mais pegar a condução. E aí se estendia para ônibus e para carro, ela dirigindo também. Ela dirigindo também não conseguia. Ela tinha que ir de carona ou de Uber, porque ela dirigindo também estava a crise. Então a mente inconsciente estendeu para todas as conduções possíveis, né? Então é muito comum o cliente chegar até você com essa queixa. Olha, eu não posso pegar a condução, porque
eu tive a crise na primeira vez na condução, então toda vez que eu me aproximo dela, o alerta dentro da minha mente já cria, né? Então o gatilho se estende para algo parecido onde ele teve o sintoma pela primeira vez. Exatamente. Então o que acontece? É importante a gente perceber que nós temos dois tipos de gatilhos. Nós temos os gatilhos aparentes, que são aqueles que a pessoa tem consciência e é aparente para ela, é consciente. Então ela tem a consciência de que quando ela passa em determinado local, ela vê alguma coisa, ela ouve algum barulho, ela tem algum tipo de pensamento, aquilo dispara e os sintomas aparecem. Então, nas crises de pânico, nos sintomas do pânico, no próprio transtorno, algumas pessoas têm essa consciência. Porém, a grande maioria delas entra no segundo grupo. Qual que é? Os gatilhos são ocultos. Então, ela não tem a consciência, ela não tem a percepção. Simplesmente, os sintomas disparam. Ela fica se sentindo mal. Ela começa a ter os ataques cardíacos, sudorese, né? Como a Patrícia colocou muito bem, às vezes a pessoa acha que está tendo um infarto e ela corre para o pronto-socorro e o corpo dela está correspondendo tanto a esse medo de morte, né? Que a grande metáfora de uma crise de pânico, ela tem uma sensação de morte que o próprio PS muitas vezes confunde um ataque de pânico com um infarto. Então, olha a gravidade quando chega nesse nível do sintoma. Então eles têm esse segundo gatilho, que ele também é oculto. E nós, na hipnose transpessoal, o que nós buscamos? Independente se o gatilho é aparente ou se o gatilho é oculto, nós vamos entender o que está por detrás desses sintomas. O que está causando o pânico, tanto os sintomas quanto o distúrbio. Então, uma metáfora que eu gosto muito, né, que fica de fácil compreensão para tanto o profissional que atua quanto para quem vai passar, é mais ou menos o seguinte, né? Então imagina que os Estados Unidos foi lá para o Iraque, né? Foi guerrear no Iraque, eu até brinco, né? Falou assim, onde eles ficaram hospedados? No Hilton, né? Não, né? Imagina, se eles ficassem hospedados no Hilton, nem sei se tem Hilton lá, mas uma bomba já destruiu o exército americano. O que eles fazem? Eles montam um acampamento e nesse acampamento eles colocam várias minas terrestres, né? Por quê? Porque se o inimigo pisar numa mina terrestre e a bomba explodir, eles estão em alerta, eles sabem que tem que guerrear com o inimigo. Ok, então eles montaram um monte de mina terrestre e a guerra acabou, eles foram embora dos Estados Unidos. O que vocês acham que eles fizeram com aquelas minas terrestres que eles colocaram lá? Infelizmente, a gente sabe que eles a maioria foi deixada lá. Então, imagina o iraquiano, está caminhando, né? De repente ele pisa numa mina, tira o pé. O que acontece? Bum! Aquela bomba explode. E ele não percebe, ele ativou o gatilho e a bomba explodiu. Metaforicamente, o que está acontecendo? Muitas vezes é isso, a gente está com muitas minas, né, armadas, que foram armadas, e aí de repente a gente passa por esses gatilhos e simplesmente dispara a sensação do pânico, os sintomas e a pessoa passa mal. Então, uma das terapias, né, que pode ser utilizada e também é recomendada é nós trabalharmos os gatilhos. Então, nós vamos olhar, entender onde que estão esses gatilhos, né? Onde que eles estão armados. O campo está minado. É como se eu pudesse marcar esses e saber, eu não posso pisar aqui, eu não posso pisar ali, eu vou evitar esse tipo de comportamento para não disparar o gatilho. Funciona. Sim, dá muito trabalho, demora muito, mas uma hora ou outra eu estou no campo minado, eu piso num lugar que eu achava que não tinha mina, mas tinha e ela explode. E a gente costuma falar que nós somos aqueles caras que vai com aquela roupa, sabe, aquela roupona assim? E aí que nós somos os desarmadores de bombas. E aí nós vamos o quê? Em vez de marcar o gatilho para não pisar, nós vamos buscar as profundezas da mente subconsciente. Encontrar onde está o detonador. E aí nós vamos desarmar a bomba lá na causa, lá na origem, nas profundezas da mente subconsciente. Uma vez desarmando esse detonador, se a pessoa pisar, ativar o gatilho, pisar na bomba, o que vocês acham que acontece? Nada. Simplesmente nada, né? Nada. Não vai acontecer nada. Então é exatamente o que a gente faz com a hipnose transpessoal. É exatamente isso que a gente faz. Nós desarmamos os gatilhos e aí o sintoma simplesmente desaparece. Por quê? Porque a gente vai buscar as causas emocionais. E aí nós temos várias técnicas, diversas técnicas,
E uma delas é a regressão integrativa, onde a Patrícia, ela nesse seu estudo científico, que ela apresentou no primeiro simpósio de hipnose clínica, né, que foi o final de conclusão do TCC dela da pós-graduação, ela mostra cientificamente, empiricamente, ela seleciona casos de pessoas que foram diagnosticadas pelos psiquiatras. Então ela separou todo aquele grande grupo de pessoas que vinham com sintomas do pânico e separou somente as pessoas que tinham sido diagnosticadas por um psiquiatra com laudo. Nessas pessoas ela fez o estudo e provou-se que o nosso método, a hipnose transpessoal, aí ela vai falar os dados que o estudo é dela, né? Fala para o pessoal quais são os dados. 95%, a média, né, é 95% de redução dos sintomas, né? Sendo que crise, nenhum deles, foi 100%, nenhum deles teve mais crise do transtorno do pânico, que é essa crise que ela vem de forma súbita e avassaladora, com aquele medo, né? Uma crise intensa ali que dura por volta de 10 minutos, no máximo 30, né? Mas nenhum deles teve mais a crise. E a redução dos sintomas chegou a 95%, utilizando essa técnica da regressão integrativa. Posso só, como o Alex mencionou, né? Alguns clientes chegaram a 100%, saíram sem nenhum sintoma, e alguns saíram com um sintoma. E esse um sintoma às vezes a tontura, que pode ser, muitas vezes às vezes está relacionado com labirinto, né? Um pouco de enjoo, que pode estar relacionado com alguma outra coisa física, não mais com o transtorno do pânico, né? E às vezes está relacionado às vezes com outros sintomas de outras queixas. De outras queixas. Só que para manter o estudo fiel, científico, empírico, sim, a gente colocou a realidade. Exatamente, da forma só real. E o que é interessante a gente entender, né, como o Alex mencionou, que a gente vai buscar as causas, porque eu gosto sempre de contar uma metáfora, ele contou uma, eu vou contar uma que eu sempre menciono para meus clientes quando chegam aqui com pânico, né? É como se a gente estivesse lá na época das cavernas, e na época das cavernas a gente tá lá caminhando na selva, né? E de repente a gente vê um leão passando lá longe, né? E aí você tá lá com a sua prole ali, e aí a gente tem um sistema de luta ou fuga que é para nos preservar a vida, que vem aquele medo intenso de morte, porque é para nos preservar, né? Então o medo, ele nos ajuda a se precaver de um acidente, para a gente não correr risco, para a gente poder se manter vivo, né? Para a espécie poder continuar, né? Então a primeira coisa que vem o medo, só que a gente não tem tempo de pensar o que eu faço. Porque se eu ficar pensando, será que dá para eu correr? Será que dá para eu lutar com o leão? Ou será que dá para eu... Se eu pensar, o leão já me viu e já me engoliu e já acabou, né? Então o que acontece? A gente não pensa, a gente reage de forma, de forma rápida para poder preservar a própria vida. Então como é feito o nosso sistema? O sistema de luta ou fuga, ele faz o quê? O sangue, ele sai da mente, ele vem para as pernas e para as mãos, né, para os braços, para a gente ou lutar ou correr. O sangue sai do sistema digestivo, porque ali não é importante nesse momento, né? Então, por isso, quando ele sai do sistema digestivo, às vezes dá a sensação de enjoo. Quando ele sai da mente, ele dá aquela sensação de vazio e de tontura. E quando a gente sente o tremor, né? E o coração acelera, porque vem muito sangue pro coração para a gente ter uma reação muito rápida, né? Então, tudo isso é uma forma muito reativa. E aí eu preciso... Se o animal for menor que eu, lutar. Se o animal for maior, correr. Ou às vezes me fingir de morto. Então, esse sistema que é ativado na gente, que lá na época das cavernas ele era ativado, porque tinha os leões, os ursos, enfim, ele continua sendo ativado hoje. E quais são os leões e ursos? Eu brinco com meu cliente. Hoje é o estresse do trabalho, aquele serviço que você não conseguiu dar conta, as contas de caso, financeiro, a jornada dupla, a mulher que trabalha, corre no trabalho, tem que pagar as contas, cuidar de casa, cuidar do marido, cuidar dos filhos. Tudo isso gera os leões da nossa vida, né? E esses leões que a nossa mente inconsciente entende como sendo os perigos da nossa selva, do nosso dia a dia, né? A pressão, ter que responder rápido, o nosso pensamento acelerado, porque isso hoje a tecnologia fez isso muito rápido, a gente precisa tudo que responder muito rápido, celular, toda hora você tá vendo a mensagem. Tudo isso ajuda a gente a ficar acelerado, aumentar o nosso nível de estresse, enxergar vários leões para todos os lugares quando a gente caminha, né? E isso faz com que a gente entre nesse potencial de elevar o nosso medo e reagir de forma inerente. Aí você vira e fala, o cliente chega aqui e fala, mas como? Eu quero minha vida de volta. Antigamente eu conseguia sair, hoje eu não consigo ir no mercado.
Eu ia em festas, em baladas, e hoje eu não consigo sair de casa. Eu tenho medo de pôr o pé na rua. Como assim? Porque a mente está em alerta. Ela está acreditando que os leões estão ali. Se ela sair de casa, algum desses leões vão estar ali aptos para poder acabar com a tua própria vida. E que ela está correndo risco de vida. E aí eu falo que existe um botãozinho que está disfuncional. Que o medo ele é importante para nos preservar a vida, mas quando ele está disfuncional, ele causa esse transtorno do pânico, né? E aí o que acontece? O cliente fica aqui pensando que o transtorno do pânico foi gerado ali, no trem, no metrô ou numa briga com o chefe. Só que a gente entende, eu sempre comento com o meu cliente, é como se ele tivesse um abastecimento, que ele vem vazio quando a gente nasce. E com o caminhar da vida, a gente vai colocando gotinhas lá dentro, né? De tudo que vai acontecendo, que vai gerando esse medo de morrer. Chega uma hora que esse abastecimento tá cheio, tá até a boca. E aí cai uma última gotinha, que foi ali, igual a minha cliente lá na porta do trem, né? E aí transborda esse líquido. E é onde vem toda a sensação do transtorno do pânico. E aí ele acredita que ali, o problema, a mente inconsciente entende que o problema tá ali no metrô, né? Ou no trem. Mas não. A gente precisa achar, como o Alex mencionou, cada uma dessas bombas que está ativada, cada um desses leões que foram sendo instalados dentro da nossa mente inconsciente. E eu preciso ressignificar cada uma dessas cenas até chegar na cena onde tudo começou e limpar toda essa carga emocional, limpando, ressignificando, retirando todo esse peso, para que o copo, o abastecimento, ele se limpe e a gente possa colocar líquido, outro tipo de líquido dentro, né? De força, de segurança, de esperança, de autossegurança. E aí sim, o sintoma desaparece. Que é essa forma que a gente consegue trabalhar aqui, né? Ó, o Paulo colocou uma coisa bem bacana. Fala, Paulo, tudo bem? Paulo é amigo nosso, aluno. Nós damos curso no Sul. Estou feliz de estiver aqui, Paulo. Ele colocou aqui, né? Já tratei um cliente com pânico que seu gatilho estava além do emocional e psicológico. A transpessoal ajudou a desarmar esse gatilho. Muito legal você colocar isso, Paulo, porque daí mostra, né, para quem está nos assistindo que realmente, né, quando a gente consegue replicar, né, o que a gente vem fazendo, não somos só eu e a Paty, a gente consegue, quem tem acesso a isso consegue replicar, consegue ter os resultados semelhantes ao que estamos tendo, né? E aí você coloca ir além, né, Paulo? Qualquer coisa você coloca o seu relato, se você sentir à vontade, mas eu vou falar aqui por exemplo, uma das causas, né, das possíveis causas. Então a Paty já colocou aqui muito bem, né, no dia a dia, na nossa vida do cotidiano, né, esse acúmulo muitas vezes, né? Gente, o boleto, o que é o leão hoje que a Paty falou? O leão hoje, antigamente era o leão, antigamente era a selva, né? Agora é a selva de pedra. A gente tem que pagar boleto, né? Os boletos estão chegando, estávamos em quarentena, né? Uma vez que o correio parou de funcionar, o boletim entrava na caixinha bonitinho, né? Então as contas estão acumulando, então nós temos as responsabilidades de casa, o dia a dia, então isso pode disparar, às vezes uma carga emocional intensa, né? Uma demissão, às vezes um acidente, enfim, um assalto, né? Uma carga emocional intensa pode ser uma causa que aí pode estar derivada de um estresse pós-traumático, pode gerar o pânico, mas também isso pode estar além da nossa consciência do eu menor, além do eu, Alex Cruanes, que está aqui vivendo, né, nessa existência. Como assim, Alex? Então, Stanislav Grof, um dos estudiosos da transpessoal, um grande cientista, tem um estudo renomado, mundialmente conhecido, onde ele coloca que muitas vezes a gente pode adquirir traumas na vida intrauterina. Então, aquele período que eu estava vivendo na barriga da mamãe, onde eu nasci, né, com a sementinha, né, do zigoto, onde juntou, né, o óvulo com o espermatozoide, formou o zigoto, naquele período até o período do nascimento, as 40 e quantas semanas? 9 meses, né? 9 meses, esse período, a vida intrauterina, esse período, o Stanislav Grof provou que pode ter alguns traumas, que a nossa psique ali está sendo formada e a gente meio que se confunde com a mamãe, com a gente, enfim, e algumas coisas do ambiente externo que vem de fora
pode interferir na psique, pode fazer com que eu adquira um trauma que está além do meu eu menor. Então, com as técnicas, né, que nós aplicamos, que nós ensinamos, na transpessoal nós conseguimos ressignificar nesse período dessa vida intrauterina. Aí vocês falam, Alex, mas tem mais do que isso? Sim, gente. Outros, né, estudiosos também na transpessoal começaram a estudar a teoria das TVPs, da terapia da vivência passada. Então, que essa terapia de vivência passada, ela pode ser além da minha existência. E aí nós temos hoje uma ciência chamada epigenética, que vem das ciências biológicas, que estuda por exemplo, o DNA, né? Ele estuda o núcleo da célula, então que tudo seria o DNA. A epigenética estuda o que está no entorno, não é o núcleo mais importante. O mais importante é o que está fora, o que vem de fora. O fora interfere dentro. E esse estudo, ele mostrou que muitas vezes, né, nós estamos carregando no nosso DNA traumas que não são dessa existência, que vem de... no nosso DNA estamos carregando traumas de antepassados, de parentes nossos, por exemplo, que viveram uma guerra. Então, que nós estamos trazendo no DNA uma memória genética traumática para nos preservar de uma futura guerra, por exemplo. Então a gente traz no DNA uma memória que não foi gerada aqui, foi gerada lá no passado. Então as teorias das TVPs, com o que a epigenética vem trazendo, provam que tudo isso é real, tudo isso é possível, e técnicas como a nossa, da hipnose transpessoal, por nós entendermos que muitas coisas estão além do eu menor, nós já trabalhamos com essas TVPs, nós já trabalhamos ressignificando memórias que vêm de um passado longínquo, que aí vai da crença de cada um, mas a epigenética como ciência nos dá aporte para trabalhar com isso, nós vamos ressignificar, e aí sim, quando a gente ressignifica nessa causa, além desta vida ordinária, a pessoa simplesmente elimina os sintomas que estão apresentando agora, porque nós fomos além, nós fomos buscar essas causas, trabalhando as causas, o efeito desaparece. Então é muito lindo quando a gente vê esse processo. E quando a gente dá os nossos cursos, né, de hipnose transpessoal, nós temos um módulo específico sobre isso, sobre TVP, sobre, né, vivências passadas, o que é terapia de vidas passadas, o que é memória genética, o que é epigenética. Por quê? Porque como nós somos integrativos, espiritualistas integrativos, o que significa isso? Nós entendemos que todo ser humano, isso não somos nós, Alex, Patrícia, a transpessoal, os estudos da transpessoal, percebeu que o ser humano, a espiritualidade está dentro de nós mesmos. Todos nós carecemos por viver a nossa espiritualidade, transcender, nós buscamos a transcendência. Muitas pessoas não têm consciência do nível de cognição consciente disso, mas tem uma busca interna por isso. Então, nós vemos um movimento, por exemplo, de muitas pessoas que se tornam adictas, viciadas, por exemplo, em maconha, porque a maconha, ela tem um aspecto que vai fazer a pessoa transcender? Sim. Existe um princípio ativo, né, que não é o DMT, é o outro que eu não me lembro agora, que ele faz com que a pessoa possa transcender, acessar esse além do eu. Ok. Só que a maconha, ela tem outros aspectos negativos. Por exemplo, hoje a ciência ela mostra que ela pode causar esquizofrenia, ela pode causar dependência química, ela destrói os caminhos neurais que o nosso cérebro vai desenvolvendo, então ela vai trazendo retardamento mental, as memórias vão falhando, enfim. Então tem um monte de efeitos colaterais que não são legais. E aí, mas no fundo, talvez essa pessoa ela tá, né, dando um dois, fumando baseado, não porque ela gosta do baseado, ela fala isso, ela vai dizer isso. Talvez, claro, ela até gosta, mas no fundo ela está buscando essa transcendência, ela está buscando ir além e está usando um meio. Não estou aqui para julgar ninguém, gente, eu estou dizendo que é um meio que talvez não seja o mais adequado se ela conhecer um outro meio que é melhor. Então, muitas pessoas que já me procuraram por drogas, por exemplo, quando elas descobrem uma técnica de auto-hipnose profunda, que nós sempre ensinamos depois do processo, ela passa a utilizar essa técnica de auto-hipnose
quando ela quer relaxar, quando ela quer ficar zen, quando ela quer ficar de boa. Então ela percebe que aquilo que ela acreditava que era recreativo estava se tornando dependente. Aquilo que era bom passou a não ser tão bom assim, porque socialmente tem toda uma questão, enfim, né? Neurologicamente também tem. Então, quando a pessoa conhece um outro recurso melhor que o primeiro, ela começa a falar, nossa, não é que de repente eu posso substituir por esse, né? Que é melhor? Então, interessante. Falando aqui de drogas, né, com pânico, o que tem a ver? Sim, porque muitas vezes não é tão incomum assim. Alguns dos clientes meus, após utilizar drogas, após desenvolveram uma síndrome do pânico. Então, como é que a gente pode dizer? Essas químicas não são seguras. Agora, uma auto-hipnose é extremamente segura. Não tem nenhum tipo de contraindicação. Então, nós expandimos a consciência, entrar nos estados alterados de consciência somente com a nossa mente, né, com o poder mental que todos nós temos e basta desenvolver, relaxar, porque entrar em hipnose relaxa, libera dopamina. Então a pessoa ela não precisa de nada externo, tudo está interno. Então viver a espiritualidade é isso, é buscar dentro de mim todos os recursos que já fazem parte de mim. Basta eu aprender caminhos para acessar, caminhos para buscar, caminhos para transcender, caminhos para ir além do meu eu menor. Então muitas vezes nós estamos com problemas, não sabemos como resolver, não sabemos como elucidar aquela questão que está se apresentando na nossa vida, e aí a gente busca, por exemplo, uma fuga, né? Ou a gente busca um embate, ou a gente foge daquela questão. São mecanismos de luta e fuga que a gente vai, através de mecanismos comportamentais, também fazer isso, né? Mas se nós aprendermos, né, nós ensinamos, por exemplo, no nosso canal do Telegram, nós estamos colocando 2 vezes por semana orações meditativas, que é justamente acessar o aspecto do divino que está dentro de nós para buscarmos respostas, para podermos entrar em contato com o divino que está dentro da gente para equilibrar a nossa psique. Aí não é terapia, tá, gente? São vivências que nós podemos fazer a qualquer lugar, a qualquer momento, né? Que podemos utilizar, tem várias. E a hipnose transpessoal, a gente consegue como ferramenta, né, eliminar esses sintomas, eliminar as causas dessas disfunções e também encontrar um equilíbrio. Eu adoro fazer a prática da auto-hipnose, né? Eu adoro. Então muitas vezes eu estou muito acelerado, de repente eu percebo que eu estou... Espera só um minutinho, gente, tá muito barulho aqui. Opa, voltando. Eu estou muito acelerado, né? De repente muita coisa para fazer, né? 2 lives por semana, atendimento, enfim, normal. A gente, peraí, saí do equilíbrio, né? Comecei a entrar, né, em ficar acelerado. O que eu faço? Eu faço minha auto-hipnose e, sinto aquele relaxamento, expando a consciência, entro em contato com as dimensões superiores que estão dentro de mim, que é o eu superior, ou até a conexão com o divino, né? Tudo isso a gente vai explicando para vocês, vai ensinando em outras lives, em outros momentos, mas só para vocês perceberem, né, a dimensão, o potencial que está dentro de nós, que basta nós acessarmos técnicas, ferramentas para acessar isso que está dentro de nós. E vai chegar uma hora que a gente, por exemplo, hoje eu entro em transe em 1 segundo, né? É que eu entro em transe, eu mostro isso, né? O transe muito rápido, mas por quê? Porque é prática. À medida que a gente vai praticando, nós buscando um hábito naquilo, e aí fica mais rápido. Mas, por exemplo, todo cliente que chega na clínica, toda pessoa que entra nesse processo, que tem a intenção de melhora, tem a intenção de utilizar essa ferramenta para poder ter esse seu autodesenvolvimento, sim, acessa esse estado, né, de transe, que na hipnose transpessoal pode levar a uma expansão de consciência, aonde vai trazer insights. Enfim, gente, é muita coisa, é demais. Vamos voltar aqui para o tema central, senão a gente vai se perder, porque eu sou realmente apaixonado nisso e eu acabo indo para essas dimensões, né? Então, Paulo, gratidão pelo teu relato, por você ter colocado aqui, que você utilizou a técnica, que você trabalhou e que sim, às vezes a gente consegue ir além. E aí entra um grande diferencial. Se eu às vezes estou apenas
focado nas técnicas mais convencionais, mais tradicionais, e a causa está além desse eu menor, e às vezes eu vou me sentir como um terapeuta, às vezes, caramba, mas eu fiz tudo, eu dei o meu melhor, essa minha técnica é muito boa, muito eficaz em vários casos, mas o que aconteceu aqui? Não sei o que aconteceu, né? E claro, porque você talvez ainda não tenha essa ferramenta, você talvez ainda não saiba que existem causas que estão além do eu, né? Além dos 3 anos para frente, né? Então sim, tem coisas que estão ali, né, na vida intrauterina e até além da vida intrauterina, nessas memórias, né, traumáticas de vidas anteriores, que a epigenética diz que é de nossos antepassados. Que é a primeira gota do copo, né? Onde está a primeira gota do copo, né? Do compartimento que a gente nasce, né? Ele pode estar lá atrás, né? A gente não sabe. Quem sabe isso? Quem melhor sabe nos identificar e nos mostrar é a mente inconsciente do próprio cliente, né? Ela nos conduz para onde precisa, qual é a memória genética que precisa ser, a memória que precisa ser trabalhada, né? E aí a gente às vezes se pergunta, né, mas será que essa memória é real, não é real? Isso eu acho que é algo que a gente não precisa se preocupar, né? Estudos mostram que se a mente inconsciente classificou como sendo aquela cena que o cliente está descrevendo como sendo a memória que gerou essa sensação, essa emoção, esse sintoma do transtorno do pânico, que a gente está falando, mas pode ser de ansiedade ou de depressão, enfim. Se foi essa memória que o inconsciente trouxe, é porque ali precisa ser trabalhado, né? Independente se ela é real ou não, até quando vai para uma outra vida, numa suposta outra vida. Se a mente inconsciente trouxe essa metáfora, a gente não tem que se preocupar se aquela metáfora, se ela é real ou não. Para a mente inconsciente do cliente, ela é. Logo, é lá que precisa ser trabalhado, ressignificado e corrigido, né? E ali, corrigindo essa cena, a mente inconsciente, ela tira a carga emocional negativa que está ali, né? Deixa uma carga emocional neutra e fica tudo tranquilo. E aí é onde os sintomas, eles desaparecem, né? A gente percebe na prática que ele desaparece, né? No estudo que eu fiz aqui, os sintomas se reduziram em 95% a média, né, nos clientes, alguns chegando a 100%, mas a média foi 95%. Mas assim, a melhora do estado emocional foi 80% dos clientes saíram com uma melhora de 0, chegando aqui por volta de, numa classificação de 1 a 10, né, chegando aqui por volta de 0, 1, alguns sentindo 2. E 0 a 1 significa muito mal. Muito mal, muito mal, emocionalmente, travados, sem sair de casa, muito mal. E eles saíram daqui sentindo 8, 9 e alguns 10, né? Classificando como 10. É uma escala muito alta. É uma escala bem alta. Então, assim, a gente entende que a gente pode ajudar, né, nesse processo. E o estudo mostra que o tratamento para transtorno do pânico, ele precisa ser feito psicoterapia. Não pode ser só com remédio, né? O remédio, ele vem para te ajudar nesse primeiro momento, para você equilibrar o seu organismo, mas você precisa trabalhar as causas. E os dois juntos vão te ajudar que você chegue um dia que não precise mais do remédio. Você trabalhou as causas emocionais e aí agora você vai chegar um momento que o seu psiquiatra vai falar assim, não precisa mais do remédio, porque agora tá tudo ok. Dentro da tua mente subconsciente, tá tudo organizado, então logo você não tá tendo mais os sintomas, né? Então as pessoas que só tomam remédio, né? Ontem mesmo eu tava falando com um psiquiatra que ele eu vou começar um processo com uma cliente e eu, às vezes, quando está num estado bem grave, eu entro em contato com o psiquiatra para conversar, né? É importante a gente saber, ele já tem o mapa dessa cliente, ele falou, olha, que bom que ela está indo buscar a terapia com a hipnose, porque ela estava resistente e eu já falei para ela, só remédio não resolve, você precisa trabalhar as causas emocionais. Então o remédio vai te ajudar no sintoma, mas o que vai te ajudar a trabalhar a tua mente ao ponto de um dia não precisar mais do remédio é fazer a psicoterapia, né? Então, até ele conversou um pouquinho de como ela está, enfim, mas você vê como que o pensamento, ele tem que ser esse, né? A gente precisa mostrar para o nosso cliente que é importante fazer a psicoterapia, se dedicar, porque isso vai ajudar a que os sintomas, eles sejam dissolvidos e desapareçam, né? É verdade. E o que é muito impressionante, gente, muitas vezes as pessoas acham, né, que o
processo terapêutico ele é demorado, né? Então assim, caramba, porque realmente, como o pânico, né, quando a pessoa já está com as crises, é realmente muito disfuncional, é muito sofrimento, né? A pessoa, tudo que a Paty já explicou muito bem, a pessoa se isola, a pessoa fica mal, podendo até desenvolver também a depressão. Então realmente é intenso, né? É grave, né? Então a pessoa tem uma percepção, meu Deus, é muito comum, né? As pessoas chegam aqui e falam assim, nossa, não, a gente começa a explicar, né? A gente faz avaliação para avaliar, né? Qual vai ser o tempo que a gente vai precisar com aquela pessoa, e as pessoas falam, não, comigo vai ser 1 ano, comigo vai demorar. E gente, o que a nossa prática clínica mostra é que em poucos encontros, poucas sessões, as pessoas têm todo esse resultado que a Patrícia passou para vocês aqui, que a gente estudou, né? Que ela conseguiu de maneira empírica provar que a hipnose transpessoal é extremamente eficaz no transtorno do pânico. Tem poucas sessões, então vale muito a pena. Quanto que vale estar nesse estado disfuncional? Quanto que vale estar passando por esse estado de pânico? Quanto que vale a pessoa poder, né, eliminar tudo isso e se sentir bem? Então, gente, não tem preço. Então, realmente é maravilhoso, é fantástico, e é engraçado como os clientes indicam um ao outro, né? Porque é natural, né? A pessoa passa por aqui, já passou por isso, né? Então encontra outra pessoa então é muito comum, assim. Então a gente tem muitos clientes de indicação mesmo por causa disso, que as pessoas estavam tão mal e ficam tão bem em tão pouco tempo que não esquecem, que ficam gratas, e é muito, muito gostoso isso, e é o que faz a gente viver a nossa missão, né, de vida, porque não tem preço, gente, você ser um agente de transformação de vidas. Não tem preço você poder ajudar as pessoas nos seus processos de autotransformação. Então, é realmente maravilhoso. E o que mais, Patrícia, a gente tem para falar o pessoal aqui sobre pânico? Explicar, né, que essa técnica do agora, quanto ela ajuda quando está iniciando a crise, né? Porque no processo de, quando inicia uma crise, é claro que você precisa trabalhar realmente, né? Como a gente já explicou aqui, você precisa trabalhar as causas emocionais que fazem você ter esses sintomas, né? Que geraram esses sintomas. Você precisa trabalhar isso com o seu terapeuta. Você precisa, assim, às vezes, no primeiro momento, entrar com medicação, procurar um bom psiquiatra que vai ter uma medicação que vai encaixar ali, enquadrar com você, né? Porque cada cliente funciona de uma forma, cada pessoa funciona de uma forma, e vai ter um medicamento ideal, adequado para aquele processo que ela está passando, que ela vai precisar se adaptar, enfim, né? Então é importante você fazer essa parte, mas num primeiro momento você continua tendo as crises de vez em quando, né? Às vezes numa intensidade menor, mas ainda tem uma crise, até você trabalhar todas as questões emocionais para que você não tenha mais nenhum dos sintomas. Então, nesse primeiro momento, é importante você ter uma ferramenta, algo que você possa utilizar no seu dia a dia para te ajudar a reorganizar a sua mente, para que você tome o controle da mente, porque quando você está na crise, o que aconteceu? Você ficou cego, né? Como se estivesse em tampão. A sua mente já não consegue mais raciocinar. Lembra lá da selva, né? O sangue já saiu da mente, eu não penso, eu só reajo com o meu corpo, trazendo sintomas, me mostrando que eu estou em perigo, que eu corro risco de morrer, né? Então vem todo aquele medo e toda aquela sensação. Então, como eu não estou conseguindo pensar, eu estou só na reação, né? Então a gente precisa, em algum momento, de uma técnica, de uma ferramenta, de algo que nos ajude a trazer presença para o aqui e agora, para que a gente consiga voltar a ter o controle da vida nas mãos, né? E essa técnica, ela é muito boa para isso, né? Para esse primeiro momento, para esse primeiro instante, para nos trazer de novo o centramento, para que a gente consiga acalmar, né? Então... Exatamente, gente. Foi pensando nisso, né? Porque, sabe, quando a pessoa ela entra no processo da hipnoterapia, por exemplo, o que faz, Alex, é medicação e a hipnoterapia para pânico. Como é que funciona? A Paty falou, acho que é legal frisar isso também. Então, funciona assim, se a pessoa já está tomando a medicação, a gente sempre fala, continue tomando a medicação. A pessoa vai trabalhar, ela vai ter essa melhora, tende, né? A gente tem que falar assim, ela tende a ter essa melhora emocional, ela vai ter uma sensação de que ela não precisa mais da medicação, e com o psiquiatra ele vai fazer um desmame até uma hora que ela vai eliminar. É assim que funciona. Quando a pessoa ela está em extremo desespero, né? Então, em raros casos isso aconteceu com a gente precisou indicar um psiquiatra. Raros, eu nem me lembro que quando isso aconteceu pela última vez. Por quê? Porque com a hipnoterapia, com essa técnica que a gente vai passar para você agora, a pessoa já conseguiu controlar
as crises do pânico com a técnica. E aí ela veio fazer o processo, fazendo o processo, foi eliminando as causas e aí ela ficou super bem. Então essa técnica eu desenvolvi, ela chama Agora, é super simples, tá? A gente pegou elementos da PNL e da hipnose também, né, da hipnoterapia, e também tem técnicas de pranayamas, vamos dizer assim. Então, por que agora? Porque fica fácil de memorizar. Agora, gente, parece bobo, mas as pessoas quando começam a ter os sintomas, elas tendem a falar, depois eu faço, depois eu faço. E como o sintoma ele começa e ele pode chegar num pico, quando a pessoa sentiu que está começando, opa, vou fazer agora, agora é a hora de fazer. Legal. Depois, gerencie, né? O G, gerencie, né? As suas sensações, gerencie o seu corpo. Então, então o que você vai fazer, né? Você vai gerenciar, você vai observar o que está acontecendo com você. Então você vai começar a sentir que você está sentindo essas sensações, que sensações você está sentindo, sudorese, taquicardia, começa a ter essas sensações, né? Observe. E aí começa as técnicas, né? Você começa a observar tudo que está à sua volta. Então, por exemplo, porque assim, quando a gente está entrando nesses estados, gente, a gente tem uma tendência de ficar preso dentro da gente mesmo. Preso nos nossos sentimentos e sensações. O corpo até ele tende a ficar, né, olhando para dentro. Então, observe o externo. Então, quais são os seus sentidos? Então, vamos lá. Então, por exemplo, eu estou com barba, posso começar a passar a mão na minha barba, eu vou sentindo. Ela está mais áspera ou está mais macia, né? Aí eu começo a observar, por exemplo, vocês estão vendo aqui aquela cadeira, né, ao fundo. Então, eu observo a cadeira. E aí eu começo a observar, a ver os detalhes da nossa, ela tem preto, ela tem cinza, ela tem ranhuras, né? Eu começo a ouvir os sons do ambiente. Então, por exemplo, eu vou começar a ouvir que tem passarinhos cantando, tem trabalhadores aqui na sala do lado trabalhando, a sala aqui embaixo, e aí eu começo a ouvir barulho de máquina, eu saio e eu vou observando qual aroma que está no ambiente. Eu começo a sentir o vento, eu começo a ir da hiperfoco nos meus sentidos, eu saio da sensação, eu me desconecto. E aí entro no R do agora, qual que é? Respire. Respire normalmente, calmamente, tranquilamente, né? Então, e muitas vezes quando a pessoa está começando a entrar em pânico, ansiedade, ela quer inspirar rápido. Então, o que a gente indica para vocês? Desencana da inspiração, tá? Foque na expiração. Então a pessoa talvez ela esteja até inspirando muito rápido. Então não foca na inspiração, foca o quê? Na expiração. Comece a expirar calmamente. Devagar. E observando, se tocando, sentindo aroma. Todo esse movimento. E aí o do agora de novo, que é agora novamente. Agora fez a técnica, rapidinho. Gente, dura 2 minutos fazer isso. Talvez você se estenda um pouco mais, 5 minutos no máximo. Agora, como é que tá? Você vai observar que você está muito mais calmo, muito mais sereno, muito mais tranquilo. E eu falo, repita essa técnica mais vezes ao dia. E quanto mais você repetir, melhor vai ser. Quanto mais, melhor. Gente, é uma técnica simples. É uma técnica que a gente pode fazer em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Às vezes a gente tem vergonha de fazer técnicas, né? Perto de alguém. Ninguém vai nem perceber que você está fazendo essa técnica, então é super bacana. Tem muitos terapeutas aqui comigo, gratidão por vocês estarem aqui. Gente, recomendem essa técnica, tá? Para as pessoas. Eu vou disponibilizar vamos disponibilizar lá no Telegram a técnica em PDF e tem um vídeo também onde eu explico essa técnica de uma maneira mais organizada e aí fica fácil de vocês aprenderem, vamos dizer assim, e passar para o cliente de vocês. E caso você esteja passando por uma crise do pânico, ansiedade, aplique. Gente, não tem um cliente meu que não gostou, acalmou até ele começar durante o processo, né? Porque vai reduzindo os sintomas, né? Já vai se controlando e aí depois uma hora não precisa mais usar. Não precisa nem mais fazer a técnica. Pode indicar para alguém que ele saiba que está precisando, exatamente, né? Passando pela mesma questão. Então, terminando aqui também nosso horário, né? Lembrem de entrar lá no Telegram para pegar a técnica, né? Excelente, que vocês vão gostar.
Quinta-feira a gente também vai ter uma live bem legal com uma aluna nossa, a Rosana. Nós vamos falar um pouco sobre os atendimentos, né, online, presencial. Vai ser bem legal, então convido vocês, 4 horas da tarde, tá aqui com a gente. Vai ser bem legal. A Rosana, ela tá aí, terapeuta e psicoterapeuta aí há muitos anos, há 30 anos, acho que mais ou menos, né? Também da linha transpessoal, tem bastante conhecimento, vamos junto agregar aqui bastante informação. Exatamente, trabalho no atendimento online há muitos anos, né? E nós atendemos já online a hipnoterapia, e então a gente veio falar, porque muita gente fala, mas hipnose com atendimento online? E aí? Gente, nós vamos falar sobre isso, vai ser bem legal, vale a pena, tá bom? Então, gratidão a todos, gratidão pela audiência, gratidão por estar conosco. Lembre, entre no Telegram, tem muito material, oração meditativa também, 2 vezes por semana, e a gente entrega muito e muito conteúdo lá, conteúdo exclusivo no Telegram, tá bom? Tchau, tchau. Esperamos você lá, gratidão, beijo gente. Grande, beijo, gratidão, Gabi, beijo, Luci, beijo todos que estão aqui. Até quarta-feira, tudo de bom. Gratidão. Tchau, Quinta-feira, tchau, tchau. Quinta-feira, né? Quinta. Falei errado. Mas tudo bem.